Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Tijolo a Tijolo. Nesse espaço discutimos empreendedorismo, ideias inovadoras e, olha, pessoas que conquistaram sucesso tijolo a tijolo. Antes de anunciar o meu convidado de hoje, já curte, compartilha, me ajuda que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa a muitas pessoas, eu tenho certeza, que é sobre empreendedorismo. Será que realmente o problema está no empreendedorismo, no negócio em si, ou está na cabeça de quem empreende? E sem mais delonga, nós vamos falar com um professor, uma pessoa super estudiosa, que é o Marcos André. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gisele. Vamos começar falando da sua história. Como é que você começou? Bom, há mais de 30 anos atrás eu comecei na área de tecnologia, seguindo o beabá que ensinavam a nossa geração a seguir na carreira, né? Você faz faculdade, faz o MBA, pós-graduação, cargo de gestão, cresce. E eu cheguei no auge da minha carreira, onde eu podia chegar. Acho que o sonho de todo mundo na área de tecnologia é trabalhar no Vale do Silício. E eu tive a oportunidade de ser líder de uma multinacional em projetos globais, com convite para atuar no Vale do Silício. E aí, aquele momento que deveria ser o meu momento de extrema felicidade, alcancei o meu auge, eu era professor universitário, tinha livro publicado, best-seller. Pelo contrário, me deu um sentimento de vazio muito grande e eu entrei num burnout e depressão. E aí decidi mudar de carreira. Foi assim. Isso há quanto tempo atrás? Porque a gente fala muito de burnout, a gente escuta muito falar sobre burnout agora, nos tempos atuais. Mas pelo que você está me falando, isso foi o quê? 10, 15 anos atrás? Então, isso foi há mais ou menos 10 anos atrás, acho que foi quando a gente se conheceu. Nessa época eu ainda era executivo de tecnologia. Que nós fazíamos psicologia positiva. Isso. Eu entrei na pós de psicologia positiva, inicialmente com o objetivo de utilizar esses conhecimentos dentro da equipe que eu liderava. Eu liderava uma equipe de mais de 100 pessoas, mas eu comecei a mexer em coisas pessoais, que começou a questionar a minha vida, minha carreira, meu propósito de vida. E aí, dali, dentro da pós, eu já virei para como eu utilizo isso para criar um novo negócio. E aí, a partir disso, você começou a desenvolver alguma empresa? Você tomou assim, aquele ranço de multinacional? Foi. E aí? Eu disse para mim mesmo, eu nunca mais piso dentro de uma empresa. E aí, eu passei um ano fazendo completamente reestruturação de carreira. Eu tirei um ano sabático para poder estudar tudo que eu queria estudar, neurociência, psicologia. Terminei a pós em psicologia positiva, fiz psicanálise, psicopedagogia, neurociência, psicologia organizacional e montei uma clínica. E comecei a atuar com uma clínica minha em Copacabana, uma clínica de saúde integrativa, junto com outros profissionais, fisioterapia, medicina, e comecei a atuar ali por mais ou menos uns 8 anos. E com esse viés, não piso mais em empresa. Até que eu atendi em psicoterapia o presidente de uma empresa. E aí? E aí ele começou a trazer questões que não eram só questões emocionais dele. Mas antes você tinha me perguntado sobre a questão do burnout. O esgotamento de trabalho, ele sempre existiu. É que ele não tinha um nome para nomear ele e as pessoas não sabiam explicar e dizer o que elas sentiam. Então elas achavam que era, tô trabalhando demais, ou então vou mudar de empresa, ou vou lidar com um problema de saúde mesmo, porque o que importava era performance. Hoje, a gente tem o burnout sendo aceito como doença do trabalho pela Organização Mundial de Saúde, agora ele começou a ser nomeado. Então, quando dizem no mercado, os casos de burnout cresceram. Não, eles não cresceram, eles passaram a ser medidos. Então, se você pegar no RH de empresa afastamento, você afastava a pessoa porque ela, sei lá, teve um AVC. Ou porque ela teve um infarto. Mas você não media o que levou àquele AVC ou aquele infarto. Você media simplesmente a pessoa já foi afastada e está internada. Mas o esgotamento silencioso, ele não era analisado. Então, deixa eu te contar que é até uma coisa em particular. Eu sempre, desde criança, eu via minha mãe trabalhar muito. Lá em casa, o trabalho sempre foi em primeiro lugar. E eu via essa quantidade de horas e entendia que a pessoa que trabalhava muito era reconhecido por isso. Sim. Então, hoje, e eu trouxe isso para a minha vida inteira, que eu trabalho desde os meus 16 anos, que eu tenho que trabalhar muito para ser uma pessoa bem-sucedida. O que você acha sobre isso? É exatamente isso que eu falo, como eu segui à risca a cartilha que a gente aprendeu.
Então, sair do trabalho tarde era sinônimo de vou ser reconhecido em algum momento e vou ser promovido. E isso funcionou. Isso funcionou para mim. Eu era uma das últimas pessoas que saía da empresa. Eu cheguei no auge da minha carreira a ter equipe 24/7. Então, às vezes eu ficava até 3, 4 horas da manhã para conversar com a minha equipe, para estar lá com a minha equipe. E no outro dia eu dormia até um pouco mais tarde. Eu aceitava isso como normal. No início da minha carreira, eu comecei minha carreira na IBM. Eu era estagiário ainda. Acabava o meu horário de estágio, 5, 6 horas da tarde, eu ia procurar outros gestores e perguntar, vocês têm alguma coisa para eu fazer? Porque eu queria mostrar serviço, era como se eu fizer isso, eu vou ser reconhecido e vou ser promovido. Então a gente passou a aceitar que isso é normal. Hoje em dia eu valorizo muito mais equilíbrio de trabalho do que simplesmente horas de trabalho. Mas dentro da multinacional, o que você tirou de positivo? Porque tem um seu lado positivo. Sim, muito, sempre, né? Muito. O que você tirou dali que você falou, eu vou levar essa particularidade que eu vou levar para o meu mundo? Eu acho que a parte de visão estratégica. Eu acho que principalmente a multinacional, o meu cargo de liderança multinacional, ele não era um cargo simplesmente que eu olhava para a minha equipe e para o mercado brasileiro. Eu tinha reunião global com líderes de praticamente todos os países que a empresa tinha operação. Então você vê a multiculturalidade, a diversidade, a diferença de opinião, visões diferentes, essa visão estratégica, sistêmica, isso talvez foi a principal coisa que eu aprendi trabalhando em empresas grandes. O que para você é empreender? Empreender, vamos lá. Se você pegar lá a definição básica do Sebrae, aquela que todo mundo acredita, é abrir um negócio para ganhar dinheiro. Para mim, isso é muito mais profundo. Porque empreender é você usar o seu esforço. Aliás, você sabe a origem dessa palavra, empreender? Eu não sei, olha que eu amo esse tema. Ela vem do francês, que se chama entrepreneur, que é uma pessoa que usa o próprio esforço para executar algo que tem risco. Então, o empreendedor, lá na época das navegações, era a pessoa que pegava um barco e botava ele no mar e não sabia onde ia parar. Só ia. Então, as navegações, elas não eram 100% bancadas pelos governos ou pelas cortes. Eles eram empreendimentos, muitas vezes, pessoal. Era um banqueiro ou um investidor que pegava um navio, botava uma tripulação, botava as pessoas dentro do navio e falava, vai, acha uma nova terra. Porque a possibilidade de ganho eu vou achar uma nova terra. Porque onde foi o principal motivador para isso? Como a rota para o Oriente Médio, ela foi fechada quando teve o fim das cruzadas, então todo mundo que tentava fazer comércio por ali era saqueado. Era saqueado ou era morto. E aí vem a necessidade das navegações. Temos que achar outras rotas, porque por terra não dá mais. Não dá mais para passar pela Terra Santa. A gente tem que ir por navio. E aí começam os empreendedorismos. E os empreendedorismos, ele é um risco. Porque, se não me engano, o número eu não me lembro de cabeça, mas a expedição que veio para o Brasil, acho que 30% só chegou no Brasil, dos navios. 70% afundaram e as pessoas morreram. Acho que 1/3 da tripulação só chegou no Brasil. Então, empreender é assumir um risco para fazer algo. Só que o que muitos empreendedores fazem? Não querem assumir risco. Eles querem lançar um negócio que vão ganhar dinheiro rápido. Negócio que vai ganhar dinheiro rápido, ou você vai fazer o que todo mundo está fazendo, você vai copiar alguém, e aí por isso que a gente vê muito empreendedorismo que é cópia dos outros, ou a pessoa realmente vai explorar uma necessidade e vai criar uma solução que vai trazer alguma coisa que as pessoas vão olhar e vão falar, caramba, eu preciso disso, e aí vão comprar. Então isso para mim é o que é empreendedorismo, é algo autoral que resolve o problema dos outros. Excelente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até que nós iniciamos aí a fala sobre esse assunto. Hoje, para você ser um empreendedor, quais são as competências que você tem que ter? Tá. Um bom empreendedor. Tem um relatório que eu gosto muito, que é do Fórum Econômico Mundial, que eles falam sobre o futuro do trabalho. Então, eles estão muito preocupados não com somente o hoje. Então, eu acho que a visão, ela não é o que precisa ser hoje, mas o que você precisa fazer hoje até 2030. Porque a gente está falando de tecnologia, de inteligência artificial, e aí eles mapearam que o principal diferencial não vai ser tecnologia. Tecnologia vai virar commodity, qualquer um tem acesso. Qualquer um hoje no celular instala ChatGPT, Gemini e faz pergunta e cria imagem e usa IA no seu trabalho. Tem empresas hoje, dependendo do ramo de atuação, que só tem uma pessoa. O resto é tudo IA trabalhando para a pessoa. Mas quais vão ser os diferenciais?
Então, eles mapearam 10 competências que são essenciais para o futuro do trabalho. Dessas 10, 8 são humanas. Capacidade de adaptação, liderança, empatia, relacionamento, comunicação, saber resolver problemas. Isso, para mim, hoje é o diferencial de quem quer pensar em empreender e abrir uma empresa. Um bom líder hoje, o que ele tem que ter também de capacidade para gerir uma equipe? Porque você era um líder. Sim. Você se considerava um bom líder naquele momento? Eu posso te responder essa pergunta sobre vários aspectos. Do ponto de vista de produtividade, sim. Eu batia todas as metas do ano e ganhava bônus. Posso ter adoecido algumas pessoas? Com certeza. Inclusive eu. Eu me adoeci. Você se adoeceu. Eu me adoeci. Mas eu já fui chamado a atenção em contextos empresariais onde eu estava sendo humano demais. Vou te dar um exemplo prático. Demite um funcionário porque ele errou. Tá, eu posso conversar com ele primeiro? Isso eu recebi uma ordem de cima. Ele falhou com um cliente, o cliente foi fazer uma reclamação, acho que ele tinha acesso ao presidente, o presidente deu a ordem de cima para baixo. Demite o cara. Até porque ele ia prestar contas para o cliente, ia dizer, já demitimos o cara, pronto, vai tudo se resolver. E aí eu falei, esse cara é um dos meus melhores profissionais, aconteceu alguma coisa com ele, posso conversar com ele antes? Ah, tá bom, pode. E eu fui conversar com ele. E aí, conversando com ele, eu chamei ele para fora da empresa. Cara, vamos tomar um café na rua. E aí, ele me contou o que ele estava passando em casa, qual era o contexto da vida dele. Ele estava tendo um problema familiar, ele estava passando por um problema familiar. Ele estava tomando remédio para se acalmar. Então, ele estava passando por um estresse muito grande. E aquilo ali acabou explodindo numa tarefa de trabalho onde o cliente questionou ele de uma forma mais ríspida. Na análise pessoal dele, o cliente faltou o respeito com ele e aquilo ali foi a gota d'água para ele explodir. Ele tá certo? Não. Mas o contexto ao redor dele contribuiu para isso. Vale a pena demitir um bom profissional só porque ele teve um momento em que ele explodiu? E aí eu voltei para a liderança e falei, olha, eu não gostaria de demitir ele por causa disso e disso e disso. E aí eu criei um atrito. E eu banquei a não demissão dele. E aí depois eu fiquei sendo visto na empresa como ele se preocupa demais com os funcionários dele. Se eu tivesse te encontrado há 15 anos atrás, como é que você se descreveria? Olha, às vezes eu lembro de posturas minhas e coisas que eu fazia que eu olho para pessoas hoje que eu falo, gente, eu era assim, eu acho insuportável. Ou seja, eu era insuportável. Eu era, porque... Assim, eu me aproximava de pessoas única e exclusivamente porque aquela pessoa ia me trazer algum benefício. Então, se aquela pessoa não fosse me abrir porta em cliente, ou se não fosse me favorecer de alguma forma, eu só, oi, tudo bem e tal. E eu vejo muita gente assim hoje. Os relacionamentos das pessoas são criados em o que isso aqui me favorece ou não. As pessoas não se conectam verdadeiramente. Nem todo relacionamento precisa ser comercial. Você pode ser só você. E eu descobri que hoje, como hoje eu sei quem eu sou, eu posso me relacionar com todo mundo sem essa cobrança de produtividade, de vender algo ou de ter algum benefício. Então, eu acho que em algumas coisas eu não me relacionaria comigo mesmo do passado. Caramba, eu vou fazer agora um link, que é o seguinte. Você está falando de como seria administrar, como você teria um papel de administração de uma empresa no seu lugar. Sim. Só que a gente sabe o seguinte, a empresa precisa ser rentável, ela precisa ter lucros, ela precisa ter, sim, venda de pessoas, enfim. Então, tem que ter aquele espetado no colaborador, né? Então, às vezes, você não pode ser muito mamãezona ali com ele, botar ele muito no colo, porque você tem esse mesmo colaborador, ele tem que entregar metas, resultados, pelos salários, por tudo que a gente passa. Quando você vira o empreendedor, você tem que começar a ter esse tipo de atitude. Sim. Você, na sua empresa, você teve que abrir uma empresa, né? Você teve esse somebody love também, ou não? Você falou assim, caramba, agora é minha empresa, eu vou ter que ter as atitudes que eu tinha naquela outra empresa, a qual eu administrava e não era minha. Essa é uma boa pergunta, porque esse é um questionamento que eu sempre ouço em toda empresa que eu vou fazer consultoria ou que eu vou falar sobre esse tema. Eu acho que criou-se uma dicotomia entre se eu for produtivo,
eu não posso me preocupar tanto com pessoas. Parece que uma coisa inviabiliza a outra. Ou você é produtivo e gera resultado, ou você acolhe as pessoas e é um bom líder. Não existe essa diferenciação. Hoje eu acredito que... O que eu acredito hoje? Se você cria uma empresa baseada no seu propósito, então a Gisele tem um propósito. Impactar pessoas e levar, sei lá, conhecimento para as pessoas. Esse é o seu propósito. Você coloca você naquilo. Você irradia aquilo que você está fazendo. Quem você vai querer contratar para trabalhar com você? Uma pessoa que tem um salário que se encaixa no budget, no orçamento que você tem? Ou alguém que você olha e fala, essa pessoa tem o mesmo brilho dos olhos que eu? Essa pessoa compra o meu propósito. O problema é que, como a maioria das empresas não nascem com propósito, elas nascem para gerar lucro, única e exclusivamente. E aí eu me incluo. A conclusão da minha carreira de 30 anos foi, eu escolhi tecnologia porque eu queria ganhar dinheiro. Se eu for mais a fundo no meu processo psicoterapêutico, eu queria ganhar mais dinheiro para esfregar na cara do meu pai que eu ganhava mais dinheiro do que ele. Eu tinha uma competição com meu pai. Quando eu me dei conta disso, na terapia, eu pensei, meu pai já tá morto há mais de 15 anos, eu ainda tô competindo com ele, querendo provar para ele que eu ganho mais dinheiro do que ele. E aí eu comecei a me questionar, então, qual é meu objetivo de vida? Então hoje o meu propósito é desenvolver pessoas e organizações. Eu só vou ter parceria, contratar funcionários, se essas pessoas tiverem o mesmo propósito que o meu. E aí você tem Hoje eu vejo muita empresa tentando criar engajamento. Liderança, cultura... funcionários, tá tudo desalinhado. Tá tudo desalinhado, porque o discurso de cultura é diferente com a atitude dos líderes. Eles fazem completamente diferente do que eles pregam. E aí você pega essa cultura e vira para os funcionários e fala, agora vocês têm que se comportar assim, mas o funcionário olha e fala, mas o líder não é assim. Mas peraí, não me disseram isso quando me contrataram, que eu tenho que agir dessa forma. E aí você gera o famoso ruído de cultura nas empresas, que é exatamente o que adoece. Então, o que eu acredito hoje? Se você tem um propósito, você precisa se relacionar e contratar pessoas que têm o mesmo propósito que o seu. E que tipo de clientes eu vou fechar negócio? Clientes que enxergam naquele propósito que eu estou fazendo uma forma de resolver um problema deles e eles valorizam isso. Então, hoje, eu demito cliente meu. Tem empresa que me chega com proposta de Marcos, eu quero que você faça isso. E a gente vai fazer essa negociação de alinhamento, de escopo objetivo, e eu vejo que não tem valor nenhum no que a pessoa está me pedindo. Ela pediu aquilo, sei lá, só para dizer que fez. Ela está me pedindo... Eu vejo muito... Marcos, você pode dar uma palestra de saúde mental na semana de qualidade de vida? Vou dar um exemplo prático. Quero que você dê um treinamento de gestão de tempo, liderança e gestão de tempo. Tá bom. Para 200 gestores, Brasil inteiro, online, todo mundo junto. Falei, tá bom. Para eu poder dar esse treinamento direcionado, me diz qual é o problema prático que vocês estão tendo hoje. Se vocês querem o tema gestão de tempo, vocês provavelmente devem estar tendo ou banco de horas extrapolado de hora extra, ou vocês têm atraso de projeto, sobrecarga de trabalho. Qual é o problema que vocês estão enfrentando? Eu acho que todos eles. Não, você acha ou você tem indicadores que mostram que isso é necessário? Não sei. Então, para que vocês querem esse treinamento? Tá bom, faz o seguinte, provavelmente você recebeu essa demanda para dar um treinamento de gestão de tempo e você está me procurando. Deixa eu conversar com alguns gestores e mapear isso com eles, porque eu direciono o treinamento para esse problema específico. Não, o treinamento é semana que vem, faz aí qualquer proposta e manda pra gente. Falei, não vou fazer. Por quê? Eu não vou resolver problema nenhum da empresa. Então hoje você só pega algum trabalho que de fato você enxergue que você vai resolver algum problema. Exatamente. Me fala o seguinte, como é que eu encontro o meu propósito? Todo mundo quer encontrar ele. É como se fosse tipo encontrar o potinho de ouro, a borboleta azul. Como encontrar o propósito? Como é que a pessoa sabe que aquele é o seu propósito? Que vai deixar ela em flow? Como isso? Conta um pouco. Então, o problema é que essa palavra propósito também, ela acabou gourmetizando muito e virando palavrinha da moda. Isso é verdade. E aí você tem um monte de live e treinamento de final de semana que promete que a pessoa vai encontrar o propósito dela em um final de semana. É mentira. Eu encontrei o meu depois de 30 anos e depois de um período sabático de 1 ano e de muito investimento e muito suor, sangue e lágrimas. Eu chorei muito, eu me deparei com várias falhas minhas e erros meus. É uma jornada.
Tem algumas formas de você ajudar a pessoa nessa jornada? Sim, mas o primeiro passo hoje, na minha experiência, é a pessoa tem que estar predisposta. Então, acho que esse foi um grande ganho de maturidade da minha experiência. Não dá para falar de propósito para qualquer pessoa. Isso foi difícil para mim. Porque ao tentar transformar isso num negócio, uma das empresas minhas é exatamente isso. Ajudar as pessoas a encontrar sentido e propósito na vida pessoal delas. Quando eu me deparei com essa resposta, foi dolorosa para mim. Peraí, eu estou criando um negócio que não é para ajudar todo mundo? Não, eu preciso aceitar isso, não é. Nem todo mundo está pronto para descobrir o seu propósito. Tem pessoas que vão nascer e morrer e não vão encontrar. Por quê? Porque as compensações da pessoa para ela não lidar com ela mesma são maiores do que o esforço que ela tem que fazer para se reconhecer. Ela tem uma vida supostamente confortável. Por exemplo, vou dar exemplos práticos. A pessoa tem herança, ou ela tem um casamento que proporciona para ela um padrão de vida, ou ela tem um negócio que dá muito certo. Ela é infeliz naquele trabalho dela, mas está dando dinheiro. O que ela faz? Ela compensa esse vazio profissional com coisas que ela adquire. E aí entra num ciclo sem fim de compra e nunca está feliz. Tem que trocar de carro todo ano, tem que ter o último celular. Toda vez que lança um novo, tem que viajar para lugares cada vez novos. Não é porque ela quer explorar o local e a cultura do local, é porque ela quer voltar e dizer que foi. Para na roda social de amigos dizer, olha, viajei. Quando eu cumpri todos esses requisitos. Chegou uma hora, eu olhei e falei, peraí, isso aqui eu já fiz, eu já troquei de carro. Eu já tenho uma casa de final de semana, eu já viajei para tal local, eu já troquei de celular. O que mais eu preciso comprar? Eu cheguei num momento que eu vi, não é comprar o último modelo. O último celular não me satisfez. Viajar para tal lugar também não me satisfez. Comprar o carro tal também não me satisfez. Então, o que falta? Então, o primeiro passo para mim é a pessoa tem que estar disposta. E aí, eu entendi isso num modelo, não sei se você vai lembrar, a gente viu isso na pós-psicologia positiva, a escala evolutiva de Richard Barrett. Sim, sim. Então, ele pegou a escala de Maslow, que fala de 7 níveis hierárquicos, sobrevivência, segurança, e ele falou, peraí, o último nível de Maslow era bem-estar e realização pessoal. Aí o Barrett olhou e falou, peraí, a nossa vida não pode ficar restrita a um objetivo egoísta de você se autorrealizar. Deve ter alguma coisa além. E aí ele foi conversar com pessoas de destaque em várias áreas de mercado. O tenista, que é número 1 do ranking, o músico que ganhou o Grammy, o artista que lançou o filme, o empresário que foi capa da Forbes, ele foi conversar com pessoas de destaque. E aí ele chegou à conclusão de que o auge do propósito e a felicidade dessas pessoas é quando elas conseguiam fazer um give back para o mundo do que elas alcançaram. E aí ele pegou Maslow e achatou em 3 níveis. E mudou a então posição. é sobrevivência, segurança, autorrealização. 3. No 4 ele botou transformação. O que é o 4? O 4 é aquele momento em que você já ganhou dinheiro, já alcançou o seu auge, que foi exatamente o que eu passei. Então por isso eu me identifiquei muito. E aí você fala, é só isso? E aí o 5 é encontrar o seu propósito. O 6 é fazer a diferença no mundo. E o 7 é serviço abnegado. Que para mim é uma coisa que talvez eu não alcance nessa vida. O que é serviço abnegado? Serviço abnegado, você tem que atingir um nível, talvez financeiro, em que você não precise mais se preocupar com o resultado do dinheiro. Sei lá, vou pegar um exemplo. Bill Gates. Ele hoje vive do dinheiro que ele recebe como acionista fundador da Microsoft e ele se dedica a criar uma fundação para criar pesquisa para novas tecnologias e coisas que beneficiem o mundo. Então, acho que é bem por aí. Talvez eu não chegue nesse nível, mas eu quero ajudar outras pessoas a encontrarem o seu propósito e empreender de outra forma. Eu estaria ali entre o 5 e o 6. E aí, respondendo a sua pergunta talvez nem todo mundo chegue no 4. Tem muita gente que vai ficar pensando em como eu ganho mais, como eu vendo mais, como eu cresço a minha empresa mais. Então, o que eu proponho hoje de empreendedorismo, ele foge dessa visão de empreendedorismo normal, que é eu crio a empresa, cresço, ganho dinheiro e acumulo riqueza. Isso seria você estagnar no 3. E eu acho que a maioria das empresas estão estagnadas no 3. Quando ainda conseguem continuar, né? Porque a maioria, ela quebra antes de chegar. Aí é que está o ponto interessante, que é uma provocação que eu faço hoje. Não é a empresa que quebra.
são os líderes que quebram. Por quê? Porque se a empresa está indo para um segmento de mercado em que ela está diminuindo, perdendo cliente, perdendo competitividade, lembra de uma das habilidades do Fórum Econômico Mundial? Criatividade, flexibilidade cognitiva. Peraí, deixa eu parar e analisar. Vou te dar um exemplo prático. Eu estava vindo hoje no carro para cá. Eu quero registrar a marca de uma coisa que eu estou criando. De uma metodologia que eu estou criando. Aí eu fui no INPI e digitei. Registraram. Falei, e agora? Eu tô desde o ano passado para registrar esse nome, esperando chegar num momento de maturidade de material para falar, agora eu vou registrar no INPI. E registraram. Uma pessoa que não tem flexibilidade cognitiva, ele vai dizer, acabou tudo. Agora já era, o que eu faço? Por que eu não registrei antes? Vai se culpar, exatamente, por que eu não registrei antes? Eu não presto, ó a vida, ó azar, e aí vai para casa e vai beber, e vai viajar, e vai trocar de carro para diminuir a infelicidade dele. Eu falei, não, peraí, deixa eu explorar outros nomes. E eu fiquei agora no carro para cá, eu tava no Uber, antes que alguém pense que eu tava digitando, dirigindo, eu tava no Uber e eu tava pesquisando outras possibilidades de nome usando IA. Eu uso 4, 5 IAs diferentes e eu tava. Sugira outros nomes que tenham a ver com isso daqui. E eu cheguei num nome novo e eu falei, pronto, problema resolvido. Então a gente tem, hoje, confirmação de um novo tarifaço dos Estados Unidos. Ah, minha empresa vai perder dinheiro. Tá, quais outros mercados você pode explorar? Porque isso é um fator externo que você não controla. É uma política econômica de um outro país. Assim como você tem uma legislação nova, um produto concorrente que entrou no mercado, tem uma ferramenta chamada Forças Competitivas de Potter. É uma ferramenta de planejamento estratégico. Então ele fala, o que define a competitividade? Poder de barganha de cliente, poder de barganha de fornecedor, políticas e regulamentações, novos entrantes no mercado, poder de concorrente. Você não controla nenhum deles. Eu não controlo decisão de compra de cliente meu. O máximo que eu posso fazer é tentar entender a necessidade deles e lançar um produto cada vez mais aderente. Se eu vejo que o meu gráfico de venda está caindo, ao invés de eu culpar governo e quem quer que seja, eu tenho que olhar e falar, por que o meu cliente não está mais comprando comigo? O que eu poderia fazer de diferente? E aí, uma das grandes habilidades de um líder é empatia. Deixa eu conversar com o cliente. Tem uma filosofia japonesa chamada Lean Management, que vem da Toyota. Uma das práticas do Lean Management é sai da cadeira de líder e vai no meio da produção. Vai conversar com o cliente, vai perguntar para eles, vem cá. Faz o trabalho em campo, né? Faça o trabalho em campo. Vem cá, cliente, olha só, não precisa nem se apresentar. Olha, eu sou a CEO, eu sou a dona. Não, olha só, eu queria entender. O que você acha desse produto aqui? O que ele poderia melhorar? Essa flexibilidade cognitiva aliado com criatividade faz com que a gente se adapte a qualquer cenário novo. Então, acho que uma das grandes habilidades hoje do empreendedorismo é nós estamos criando negócios para um mundo completamente ambíguo que a gente não tem controle. A gente só precisa se adaptar. A gente olha a nossa realidade e a gente olha para os nossos filhos e você fala, caramba, o mundo deles hoje é muito diferente do nosso. Minha filha de 10 anos está estudando e ela fala assim, pai, eu não entendi isso daqui, você pode me explicar? Eu falo para ela, tá, eu tô terminando uma coisa aqui, me dá 20 minutos, daqui a pouco eu sento aí com você. Aí eu sento com ela, ela fala, tá bom, eu já vi. Mas você viu aonde? Ah, eu perguntei aqui para a IA, no tablet dela. Então, é uma outra realidade do mundo que a gente precisa se adaptar. E que eles vão ser capazes de criar outros negócios com outra visão. Uma coisa muito interessante que eu vejo em empresa também é o choque de geração. Ah, esse é maior. Esse eu acho maior. Você falou, a gente cresceu acreditando que trabalhar muito e esforço era sinônimo de produtividade. Sim. De resultado. Sim. Não só de produtividade, de resultado financeiro, que você tem que trabalhar muito para você ser eu iniciei recompensado por isso, né? Na área de tecnologia, quando começou a internet comercial no Brasil. Final da década de 90 e início dos anos 2000. Você voltaria para a área de tecnologia? Eu faria muito mais coisa. Diferente. Que tipo? Tipo, eu tinha ideias em que eu pensava assim, poxa, não sei se eu faço, se eu não faço. Hoje, eu teria me jogado em todas as ideias que eu tinha. Porque hoje, o que é uma startup? Alguém cria uma ideia, lança um produto, esse produto cresce, vem um investidor, compra. Eu teria feito isso, sei lá, tem muitas coisas hoje que eu olho e falo, caramba, eu tive essa ideia. E não fiz. Não fez por quê? Falta de coragem?
sei lá, falta de conhecimento, de ferramenta, talvez Porque criação. eu tenho certeza que muita gente faz isso. Talvez criação. Eu não fui criado para empreender e para ousar. Minha mãe era funcionária pública, federal, da área de saúde. Meu pai tinha uma empresa. Então, o sonho do meu pai era que eu fosse trabalhar com ele. Daí a minha competição com ele. Quando eu falei para ele, não quero trabalhar com você, quero seguir minha carreira, ele entrou em atrito comigo. Você é idealista, você acredita que esse teu plano vai dar certo, você não vai a lugar nenhum. Hoje eu entendo que era uma forma super protetora, tóxica, de querer que eu fosse exatamente o que ele queria que eu fosse. Eu tenho 3 irmãos por parte de pai, de outros casamentos do meu pai. Todos eles seguiram a carreira debaixo da asa do meu pai. Eu fui o único que não. E como é que eles estão hoje, financeiramente falando? Não tem vida própria. Não tem vida própria. Depois que meu pai morreu, mas financeiramente... todos eles tentaram se virar com algumas outras ocupações, mas você não olha para eles e fala, eles não construíram uma carreira. Entendi. Esse papo de propósito, passa longe. Passa longe deles, passa muito longe deles. E como é que a gente faz essa gestão do tempo? Isso é uma ferramenta? Você ensina as pessoas a gerirem o tempo delas de forma mais sustentável? Uma coisa hoje que eu quase que abomino é receita pronta. Eu não acredito que uma receita pronta serve para todo mundo. Então, tem alguns livros e tem alguns gurus aí na internet de gestão de tempo. É verdade. Talvez aquilo serviu para aquela pessoa no contexto dela. Te dar um exemplo. Eu sou separado, então eu tenho guarda compartilhada com os meus filhos e eu pego eles metade do tempo da semana. Os dias que eu estou com os meus filhos, que eu pego eles na escola, que eu levo eles na escola, a minha agenda é bloqueada. Então eu estudo com eles, eu vou no médico com eles, eu vou na reunião da escola com eles, eu estou com eles. Eu não terceirizo os meus filhos para transporte, para deixar com o empregado, eu estou com eles. Porque eu vejo o quanto isso faz a diferença no desenvolvimento deles. Meu filho mais velho passou para o FRJ tranquilamente, sem precisar fazer cursinho, passou de boa. E a gente conversa muito sobre a faculdade dele, sobre empreendedorismo, sobre essas coisas. Então, isso para mim hoje é um valor muito grande para mim. Que, na verdade, é não correr atrás do rabo, né? Porque, na verdade, o que acontece? Você trabalha para dar uma educação melhor para os filhos, tal. Só que você acaba não ensinando eles a pescar. É meio que isso que você quer dizer. Não só isso. E aí, por exemplo, ele foi para a universidade, você não vai ter esse custo com ele. Hoje eu não tenho trabalho com ele, exatamente. E você teria isso, quanto custaria? Então, exatamente. O desenvolvimento o peso, da autonomia né? para ele hoje me dá uma tranquilidade. Então tem determinados debates hoje, como por exemplo, tem a lista dos garotos da escola que botaram o nome das meninas. Eu converso com os meus filhos abertamente sobre esses temas para explicar, é isso, é aquilo. Então eu sei que o meu custo de gerenciamento de problema com eles vai ser menor, porque a gente tem um nível de conversa maior. Mas o que eu quero dizer é um valor muito grande para mim hoje o tempo em família. Esse valor para mim ele é inegociável. Eu não posso dar uma aula de gestão de tempo. Marcos, dá dicas sobre gestão de tempo. Eu vou te dizer o que funciona para mim. Para outra pessoa, talvez o maior valor para ela não é os filhos. Talvez o maior valor para ela é agradar o chefe. É o cargo. Você sabe que uma das maiores dores para mim não foi perder o salário? Não foi? Não. Foi o prestígio? Perder o nome do cargo. O nome do cargo. Então você gostava do crachá? Eu passei uns 6 meses escondido. Porque como eu tinha... Você tinha vergonha? Não era vergonha, era assim, O que eu falo agora? Porque eu continuava... Vão achar que eu sou monge? Não sei. Você sabe que já disseram isso pra mim? Quando eu voltei Porque o que aconteceu? Eu atuei na clínica por 4, 5 anos. Sumido, completamente sumido do mercado. Quando eu percebi que eu poderia voltar a atuar em empresas, que foi esse presidente que eu atendia, que ele acabou me chamando para dar um treinamento na empresa dele, eu falei, pô... E aí foi engraçado porque a terapia virou mentoria de negócio. Porque ele estava trazendo questões que não era meramente emocional dele, era questão de como ele lida com o gerente dele, era o conflito na linha de produção. E aí eu estava falando com ele sobre negócio, sobre risco, sobre estratégia, e ele virou para mim e falou, você sabe isso? Aí eu falei, desculpa, eu não te contei, mas eu fui executivo de multinacional e tal, eu tenho MBA, tenho carreira internacional. Ele falou, caramba, você quer fazer um trabalho lá na empresa? Quando eu me vi saindo do consultório e pisando numa empresa de novo,
Eu falei, dá para unir os dois. Dá para unir a minha experiência como líder executivo junto com a parte de psicoterapia, de neurociência, com a parte emocional. Então, eu vou tentar construir algo em relação a isso para atuar nas empresas. Aí, eu retomei contato no mercado. E aí, eu virei para os conhecidos e falei, gente, o que está acontecendo agora no mercado? É o pessoal, agora é startup. É startup, é inovação. Quando eu me inseri nesse ambiente de novo, a pergunta que faziam para mim é, caraca, você tá sumido, cara, quanto tempo? O que você tá fazendo agora? Eu já conseguia dizer o que eu tava fazendo. Eu tenho uma clínica, eu tô trabalhando isso, isso e isso. Eu passei 6 meses, depois que eu saí da empresa, sendo chamado para eventos, porque eu era muito chamado para evento, congresso, Pra palestrar? networking. Não, para participar. Até hoje, eu recebo muitos convites para muitos eventos desses, mas eu ficava em casa pensando, quando me perguntarem o que eu tô fazendo, o que eu falo? Não era vergonha, parecia que eu escancarava para mim mesmo que a minha carreira inteira não deu certo. Não era vergonha dos outros, era medo de eu lidar comigo mesmo. Como assim? Você passou 30 anos numa carreira que hoje você chegou à conclusão de que você passou 30 anos da sua vida fazendo algo que não era o que você queria. Eu tinha medo de eu mesmo me confrontar com isso e eu não sabia como me identificar. O que eu falo agora? Me apresento como o quê? E é engraçado porque eu participo de eventos desses e eu vejo pessoas se apresentando e eu olho e falo, a pessoa não é nada disso. Você vê na leitura corporal da pessoa, na forma como a pessoa fala, que a pessoa não sustenta emocionalmente aquilo que ela está tentando vender. É um discurso decorado. E aí, esse discurso decorado não atrai cliente. Por quê? Aí vem o gap com essa nova geração. As gerações, elas são o reflexo da geração anterior. Pro bem ou pro mal. Elas aprendem as coisas positivas da geração anterior e aprendem a resistir e ser diferente da geração anterior. Nós fomos assim. Por que a gente correu atrás de resultado, performance e produtividade? Você sabe por quê? No meu caso, vou botar como se fosse no meu caso. No meu caso, eu tinha um espelho que era minha mãe e que ela, na verdade, para mim, era uma pessoa forte, uma pessoa líder, uma pessoa que não tinha medo de nada e se atirava. Então, eu peguei todo esse lado dela. Positivo. Pouco emotiva, zero carinhosa, zero emotiva. E hoje eu trabalho muito isso para eu não passar isso à frente dos meus filhos. Mas eu peguei esse lado, para mim, que é maravilhoso, que eu considero que foi muito positivo para mim. Hoje eu enxergo isso como uma coisa maravilhosa. Eu procurei a pós-graduação que nós fizemos em psicologia positiva, não era para virar coach de ninguém, era para atuar em causa própria. Porque eu não queria trabalhar com psicóloga e tal. Eu queria, através dessa pós-graduação, me curar. Olha que loucura. Olha que interessante. Mas através da minha mãe, que eu entendi que eu sou uma pessoa forte, uma líder nata, que eu não tenho medo, que eu desbrava a vida, o mundo. E foi exatamente pela questão materna. Olha que interessante. Você pegou o exemplo positivo dela. Exemplo positivo. Ao mesmo tempo, você pegou alguma falta e algum déficit, zero emoção. E não é à toa que você é uma pessoa extremamente relacional. Eu acho que todo mundo que convive com você sabe que você é uma pessoa extremamente relacional. Você não quer conversar só com a pessoa de negócio, você quer conhecer a pessoa. Você fala com a pessoa, e aí, como é que tá? E as coisas, você quer achar soluções e você quer integrar para tudo ficar bem. Então, você pegou o lado positivo e pegou também o lado negativo e você falou, essa é a Gisele. Essa é exatamente a diferença nossa em relação a gerações anteriores. Pessoas hoje, jovens hoje, o que a gente tem dificuldade de achar propósito, as novas gerações sabem responder isso na ponta da língua. Porque eles só vivem no propósito, né? Mesmo que isso mude amanhã. Se você perguntar para eles hoje o que vocês querem, eles falam, eu quero fazer isso. Pode ser que amanhã eles mudem de ideia, mas é a geração deles é assim. Eles têm tanto acesso à informação e eles têm tanto acesso a oportunidades que eles podem mudar de ideia no ano seguinte. A gente não podia. A gente tinha que investir numa faculdade, numa pós, numa empresa. Para a gente dizer que ia fechar a empresa, era uma vergonha. Hoje você fecha a empresa, abre outra, isso vira diferencial. Em startup, você chama isso de pivotar.
Eu criei um negócio, pivotei e abri outro. Isso é sinônimo de maturidade e experiência. Na nossa época, isso era sinônimo de fracasso. Então, a nova geração hoje, eles falam, isso não me interessa. Trabalhar dessa forma, não quero. Trabalhar presencial, trabalhar com um líder que me cobra, não quero. Não é porque eles são mimizentos, é porque eles não gostam de trabalhar. É porque eles hoje estão refutando esse legado que a nossa geração deixou de produtividade ao extremo a qualquer custo. Como a maioria das empresas são assim, o líder de quase todas as empresas são pessoas da nossa geração ou uma geração acima, que batalharam e deram sangue para chegar lá. Aí eles viram para um funcionário que ganha 3, 4 salário mínimo e fala, você tem que dar o sangue. Ele fala, eu não. Isso aqui é dinheiro para eu pagar minhas contas. Meu propósito mesmo é o que eu faço na minha hora extra ou no meu lazer. Eles estão com outro pensamento. Você acha que eles vivem melhor? Vivem mais felizes? Eu acho que eles assim? não vão ter tantas doenças como nós tivemos. Burnout para eles vai ser uma coisa muito difícil. Eles podem... Estudos hoje de psicologia mostram que o que essa nova geração está passando hoje é sobrecarga de informação, baixa tolerância à frustração e ansiedade. Na nossa época, isso não existia. Ansiedade pra gente não existia. O que a gente tinha? A gente tinha depressão, a gente tinha infarto, AVC, dor de barriga, dor de cabeça, dor na coluna, náusea, e a gente continuava trabalhando. Você tomava um remédio e continuava trabalhando. É verdade. E aí, hoje, você vê o reflexo disso na nossa geração. Quantos remédios a gente toma, quantos exercícios a gente tem que fazer. Hoje, a minha vida, eu tenho que acordar e meditar para começar o dia. Para regular o meu sistema nervoso para começar o dia. E eu sei que isso não é da minha vida atual. Isso é reflexo de uma vida onde eu era um líder de alta performance. Onde eu abri o olho já pensando como é que está a empresa. Eu precisava olhar indicadores. Você tem pessoas que acordam que no café da manhã tá olhando bolsa, resultado da bolsa, índice da bolsa, quanto cresceu, ações, valorização das ações. É um nível de estresse contínuo que nossa geração, aprendeu a lidar. Isso é saudável? Não. Eu duvido alguém dizer que isso é saudável. Não é. Só que muitas pessoas só enxergam isso como objetivo. E olhar que podem existir outras coisas é completamente inviável para essas pessoas. A nova geração está dizendo, eu não quero ser igual. Eu não quero ser igual aos meus pais. Para todo líder que diz que os filhos são mimizentos, que os funcionários são mimizentos, eu faço uma provocação. Eles não querem ser igual a você. É simples. Eu falei isso num evento desse. A pessoa virou, esse negócio de humanização e de emoções, isso é pra gente mimizenta. Eu falei, não, eles só não querem ser igual a você. Nossa. Qual o maior desafio de um empreendedor hoje? Se você sabe quem você é e o seu propósito, abrir mão de seguir tendência, abrir mão de suprir necessidade momentânea é o maior desafio, autoconhecimento. A partir daí, tudo fica mais claro. Porque se você define o teu propósito, você fala, eu vou abrir essa empresa. Falta mão de obra no mercado. Não. Eu só preciso achar a pessoa que se encaixe exatamente nessa necessidade e no meu propósito. E a gente não está falando de... Hoje fala-se muito de salário emocional. E tem muita gente que tem muita dificuldade de entender isso. Eu vejo gente no LinkedIn falando, salário emocional, isso é besteira, eu quero é dinheiro. Cara, desculpa, você não chegou no nível ainda de autorrealização. Me fala o que é um salário emocional. Salário emocional eu tenho tempo para buscar meus filhos na escola? O trabalho me permite ir na apresentação dos meus filhos no colégio? O meu trabalho me permite... Olha só, eu tenho uma entrega que eu vou fazer na sexta-feira. Eu posso não vir para a empresa e trabalhar de casa, onde eu tenho tempo de estudar com os meus filhos que estão em recuperação agora no meio do ano, para ajudar ele a passar em matemática. E aí eu garanto que eu entrego na sexta-feira, não vou deixar de entregar o trabalho. Mas eu não vejo necessidade de eu estar aqui fisicamente. Eu conheço gente que vai fisicamente para a empresa para fazer reunião no Zoom, no Teams, com o cara que está sentado na mesa na frente dele, que está o outro no outro andar. As pessoas estão indo para o presencial para continuar no online. Isso é uma besteira imensa. E a única explicação para isso é um líder neurótico que quer olhar para as pessoas para ter sensação de poder. Estou vendo eles aqui. Ou a relação hoje em dia, que é muito melhor sair um pouco desse online e ter o contato ali físico. Tem um mapeamento que eu faço em equipes que é mapear as atividades.
Qual é a tua atividade? Minha atividade é receber um e-mail, baseado nesse e-mail eu acesso um sistema, pego um dado, faço uma análise, interajo com outra área, estou dando um exemplo, interajo com outra área, e aí baseado nessa interação eu construo um outro relatório que vai virar uma apresentação que eu vou apresentar na reunião semanal. Beleza. A força da interação, nesse exemplo aqui, ela está em 3 ou 4 momentos de comunicação. Como eu recebo informação, como eu converso com a outra área, como eu recebo o dado da outra área, como eu levo isso para a reunião. Quando você vai olhar esse fluxo de interações, ele não é presencial. Ele não é humano. Não é eu sentando com você, Gisele, senta aqui, vamos conversar sobre isso. Essas relações que as pessoas falam que sentem falta é sentar na Copa e falar sobre a Copa do Mundo, falar sobre o BBB, falar sobre amenidades, porque o trabalho mesmo, ele está todo em ferramenta online. Mas as amenidades são boas para interação? Aí tem uma coisa interessante. Você tocou numa coisa fantástica. Empresa é local de amenidades? Não. O tempo inteiro? Não. Empresa é local de ser produtivo. Só produtividade? Você está ganhando um salário para entregar um resultado. Você tem uma vida social para falar de amenidades? Não, minha vida é só trabalho. Então você vai levar as amenidades para dentro do ambiente de trabalho. Eu conheço pessoas que não têm círculo social. Não tem convite para sentar e tomar um café. Final de semana, a pessoa pensa, o que eu vou fazer hoje? Eu vou maratonar uma série. Nada contra, às vezes eu também gosto. Tem aquele dia friozinho, chuvoso, que eu falo, hoje eu não quero fazer nada. Hoje eu vou ficar debaixo do edredom aqui, só dando next lá na plataforma de streaming. Mas as pessoas não têm esse ambiente. As pessoas não conversam dentro de casa. Eu acho que uma das coisas que a pandemia trouxe foi a obrigação das pessoas se relacionarem, e eu passei por isso. O meu casamento terminou durante a pandemia. Não terminou durante a pandemia. O casamento encerrou depois. Mas por quê? Porque eu comecei a conviver com a minha esposa. E vocês não conversavam anteriormente? Não, a nossa vida anteriormente era. Ela saía de manhã para trabalhar, eu saía de manhã para trabalhar. Vocês só tinham um momento que vocês um ponto de encontro em casa. Apenas. E aí tinham filhos. Aí a gente estava dentro de casa. Aí falava de contas, de obrigação. E o que vamos fazer final de semana? Final de semana era eventos e amigos. A gente mesmo, casal, a gente não tinha um momento nosso. Na pandemia, a gente meio que... Oi, você tá aí? E aí? Quem é você? E a gente conversa sobre o que agora? E aí ficou claro. Eu acho que acontece muito isso na vida de pessoas. Então, por que pessoas levam para o ambiente de trabalho essa necessidade social? Porque elas não têm isso fora da empresa. Tem muitas pessoas que os únicos amigos são os do trabalho. Não tem relação familiar, não tem amizade. Dentro do trabalho mesmo, né? Até afetivamente, né? Porque é a única vida que a pessoa tem. Voltamos a falar daquela coisa de valores. É o único valor que a pessoa conhece. Para essa pessoa sair dessa escala de valor pessoal e pensar em propósito e pensar em outras coisas, depende de uma identificação dela de que isso é necessário. Se ela não tiver afim, esquece. Ela não vai sair dali, ela vai continuar com isso. Dentro de uma empresa, como é que funciona essa governança humana? Explica um pouco sobre isso. Tá, isso é uma área que eu estou investindo forte agora. Porque dentro da empresa a gente fala sobre... Acho que a maior parte da minha experiência como líder foi na área de governança. Então, o que é governança? Basicamente, você tem gestão, que tem políticas, normas, sistemas, planos, a forma como a empresa funciona. Isso é gestão. Então, quando você fala que você tem um gestor, a função do gestor é fazer a empresa funcionar. É dia a dia, é operação. Quando você vai para a função de governança, é como isso tem que funcionar. Como é que eu traduzo estratégia? Porque muitas empresas erram, e erram feio, em ter um gestor que você cobra dele ser estratégico e, ao mesmo tempo, cuidar da operação. Isso é humanamente impossível, não dá. Ou você pensa em estratégia, ou você toca o dia a dia da operação. Quando a empresa é pequena, o dono da empresa faz tudo. Minha primeira empresa, eu fazia café, eu varria o chão da empresa, eu ligava para cliente, eu fazia tudo, eu fazia o comercial. Eu lembro que um dos meus primeiros clientes, ele falou assim, o cara ligou para cá para marcar reunião. Aí ele veio na reunião. Aí eu marquei uma reunião com o financeiro para discutir a proposta e o contrato. Aí ele veio de terno. Caramba. Aí eu fechei o contrato, pensei que vinha o técnico para fazer a implantação, veio ele. Aí chegou um dia, ele virou para mim e falou, desculpa perguntar, mas a empresa é só você? Eu falei, sou.
Depois a empresa cresceu, eu tive vários funcionários, mas ele relembrava essa... Então, numa empresa pequena e média, muitas das vezes você tem uma pessoa fazendo isso. Mas à medida que a empresa cresce, esses papéis eles se diluem. Alguém olha para mercado, para estratégia, e alguém tem que tocar o dia a dia da operação. A governança é o elo entre estratégia e como a empresa tem que funcionar. Então, falando de governança humana, você tem governança financeira. A empresa tem um orçamento anual. Dentro desse orçamento anual tá quanto ela pode gastar, para onde vai o dinheiro, investimento de projeto, pagamento de salário, pagamento de aluguel, de luz, de conta, enfim. E tem as receitas que entram. Aí você tem um departamento comercial que vai fazer uma projeção de vendas baseado no planejamento de vendas e a governança disso, ela vai olhar para quanto está a receita versus o custo da empresa e vamos ver como é que está a saúde financeira da empresa. Você tem que coordenar isso daí. E aí que vem a flexibilidade do líder. Se a empresa está vendendo menos ou se os custos estão muito altos, os líderes têm que parar em algum momento e falar, peraí, temos que mudar o plano. E aí a governança é quem faz essa análise para dizer assim, ó, não é você a área trabalhando separado e essa área pensando só no mundinho dela. Vocês têm que conversar e pensar no todo da empresa. Uhum. Quando a gente está falando da parte humana, isso hoje está, sei lá, negligenciado. Não sei se essa é a melhor palavra, mas eu não estou achando outra melhor agora. Por que está negligenciado? Porque pessoas são vistas como custo. Apesar de todo o esforço do pessoal de RH para falar de pessoas, de desenvolvimento, desculpe quem estiver ouvindo, mas papo de RH, de que pessoas são ativo estratégico, não senta na mesa de decisão de donos, presidentes, diretores e C-levels de empresa. Eles não olham para isso. Mas a empresa não tem que ter a sua receita ali super saudável e acaba impactando muitas das vezes esse tipo de funcionário que de repente pode ser trocado por uma inteligência artificial? Eu acredito que sim. Mas o que eu estou dizendo é a mentalidade hoje de líderes, que a gente chama de C-level, que são os líderes de nível C, são aqueles que decidem estratégia e decidem o planejamento das suas próprias áreas, eles não estão preocupados com isso. Então, por que tanta a importância dessa Por que governança eles não estão preocupados? humana? Porque eles olham só para custo. Pessoas, substitui. Dá treinamento para a pessoa e vamos ver se ela produz. Não produziu? Manda embora. Eu tenho um presidente de uma empresa que ele virou para mim e falou assim, Marcos, se eu não fizer isso, falei, você pode tomar um processo trabalhista. Aí ele virou para o financeiro e falou, quantos processos nós tomamos nos últimos 3 anos? Aí o cara falou, X. Quanto isso dá em dinheiro? Ele falou, dá tanto. Ele virou para mim, na reunião, ele falou, Marcos, sabe quanto eu tiro por mês? 1 milhão. Eu pago isso do meu bolso. Tô nem aí para pessoas, deixa eu me processar, eu pago. Eu ouvi isso de um dono de uma empresa. Visão de custo. Agora, eu tenho dados e eu trabalho com... Tem uma série de outros fatores hoje que são ocultos, que é a perda de produtividade, os conflitos internos, o quanto a empresa não consegue inovar, o quanto as empresas querem, o quanto as pessoas dentro da empresa têm medo do chefe e diz o que o chefe quer ouvir. A maioria, né? E não faz aquilo de uma forma melhor. Então, isso tudo dá para tangibilizar e mostrar para um líder, olha, você está perdendo isso aqui. Isso é o que eu chamo hoje de governança humana. É você olhar para fatores invisíveis e ocultos que não estão claros. A empresa olha para a governança financeira e para a governança jurídica. Quanto de processo nós vamos tomar, que é chamado de passivo jurídico? Então hoje, vamos supor, uma empresa chega para comprar a sua empresa. Ela vai querer ver a contabilidade. Aí ela vai olhar, quanto de passivo jurídico você tem? Quantos processos você tem contra você? E o que você tem a perder financeiramente com esses processos? Agora, o quanto você tem de capital humano dentro da empresa? Você tem uma máquina que não está produzindo, a máquina tem possibilidade de produzir 100 peças, ela está produzindo só 50. Você diz que ela é improdutiva, ela está operando a meia capacidade. A gente não analisa isso de pessoas. É possível uma empresa faturar milhões, mas está emocionalmente instável ou com problema? Total. Você tem indicadores claros que mostram isso. A empresa é líder de mercado de venda. Qual a taxa de absenteísmo? Quantas pessoas se afastam? Você sabe qual é uma das empresas brasileiras que tem o maior número de processo trabalhista? Qual?
é exatamente a que todas as empresas copiam o modelo de gestão dela no mercado. Caramba, qual? Ambev. Ambev? Isso está descrito no livro Sonho Grande, que conta a história de como a Ambev nasceu, e do Lehman, do Sicupira, do Marcel Telles, e como eles criaram a 3G e tal. Tem um dado interessante nesse livro que é, naquele ano em que o livro foi escrito, e na pesquisa que foi feita na escrita daquele livro, a Ambev era uma das recordistas brasileiras de processo trabalhista. Então você tem processos de gestão que criam produtividade e resultado, mas a um custo humano que não entra no relatório financeiro. Por quê? De novo, porque ele é custo. E é um custo pequeno em relação ao quanto o acionista botou no bolso. Então ele não está nem aí para isso. Então se você olhar absenteísmo, afastamento por trabalho, casos de burnout, perda de produtividade, perda de criatividade, eu sou muito contratado para fazer trabalho de inovação. O que é inovação? Conta. Estamos com dificuldade, a gente tem um produto, esse produto está perdendo mercado, nosso concorrente lançou um produto novo, a gente não consegue pensar numa solução nova. Beleza. Obviamente que na hora que eu vendo esse serviço, eu não vou dizer que eu vou fazer terapia com a equipe. Eu digo que eu vou trabalhar a criatividade, o que bloqueia a criatividade, mas eu vejo claramente na equipe que todo mundo tem medo de dar ideia. Por quê? Tem medo de dar ideia? Porque a empresa tem uma cultura de que se o líder não mandou, ninguém pode. Eu já ouvi várias vezes, você não é pago para pensar e ter ideia, você é pago para executar. O último que teve ideia foi mandado embora. Eu escrevi um artigo no LinkedIn semana passada, ele tá com, até hoje de manhã, 98 mil de engajamento. Nossa. Falando sobre uma pessoa saudável dentro de uma empresa tóxica, ela é vista como rebelde. Não pode ter opinião. Ela não pode ter opinião. Então, o que as pessoas fazem? Peraí, eu tô aqui para quê? Para ganhar dinheiro ou para ter ideia? Na nossa época, a gente ouvia muito isso. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Eu já fui demitido com essa frase. Jura? Juro. Um chefe meu me chamou e falou, porque tinha uma coisa muito errada, eu descobri uma fraude. E aí eu falei, me recuso a fazer isso. E aí ele virou para mim e falou, você quer estar certo ou quer ser feliz? Eu falei, eu quero os dois. Ele falou, não dá. Eu falei, então meu lugar não é aqui. O que você acha que vai diferenciar uma empresa de sucesso no futuro? Quais vão ser esses diferenciais? A gente precisa questionar o que é sucesso para cada um. Tem gente que sucesso é o carro que ela tem. É o cargo que ela tem. Para uma empresa que queira ter sucesso? Eu acho que ela... Sim, eu conheço hoje líderes de empresa que dormem tranquilo. Eu conheço líderes de empresa hoje que falam assim... Não me importa se eu vou aparecer na capa da Forbes ou não. Eu sei que o que eu tô fazendo tá trazendo benefício para o mundo e eu tô feliz com isso. Então, eu acho que se você... Hoje, para mim, o balizador disso é a escala de Barrett. Hoje, olha só, você saiu dessa multinacional e foi se conhecer. É verdade? Você foi se conhecer e buscou dentro dessa sua imersão, desse conhecimento, trazer algo de muito potente para extravasar para as pessoas. Hoje, você conseguiria fazer esse retorno para essa multinacional, com a cabeça que você tem hoje, trabalhar numa multinacional e ser esse líder do passado que você era? Não. Por que não? Eu acho que foi importante, principalmente como experiência. Hoje, quando eu sento... E aí, acho que hoje esse é o meu grande diferencial. Quando eu sento com um líder de uma empresa hoje, eu falo de igual para igual com alguém que já esteve naquele lugar e já passou por aquilo. Eu tenho um amigo que ele fala para mim, cara, o teu diferencial hoje são suas cicatrizes. E eu achei bonito isso. Então hoje, quando eu faço uma reunião com um presidente, com um líder de uma empresa, eu falo para ele, eu já tive 4 empresas, eu já cheguei no sucesso, eu cheguei no auge da minha carreira. Um cara que saiu na capa da Forbes de um ano específico, como executivo do ano da Forbes Global, o executivo do mundo. Eu tive com esse cara em São Francisco, tomando cerveja, e ele olhou para mim e falou, eu quero você aqui em São Francisco trabalhando com a gente aqui pelo seu potencial e pelo que você entrega. No mês seguinte, esse cara foi capa da Forbes. Então a minha sensação é, caramba, eu tô sendo reconhecido pelo cara que é o cara mais reconhecido no mundo. Por que eu tô infeliz?
Então, hoje, para mim, eu conversei com essas pessoas, eu tenho acesso à realidade de como isso funciona. Então, eu consigo chegar para a pessoa e mostrar dores e problemas que a pessoa não viu que ela tem. E aí, hoje, um trabalho que eu faço de diagnóstico dentro de empresas e lideranças é para mostrar coisas que eles não estão enxergando. E aí eu tenho um cuidado terapêutico muito grande que eu faço diagnóstico. O que a empresa ou o líder vai querer fazer com isso depende da maturidade dele. Se ele quiser desenvolver liderança, se ele quiser mexer em processo, se ele quiser mexer em gestão, depende do quanto ele vai ser capaz de lidar com aquilo. Ele pode só olhar e falar, cara, obrigado, não consegui digerir e quero continuar trocando de carro todo ano e achando que isso é sucesso. Tudo bem. Eu não vou forçar, não vou fazer uma imposição terapêutica. Olha, eu acho que você tem que fazer a diferença no mundo e encontrar seu propósito. Não, você vai encontrar se você estiver disposto a isso. Mas eu vejo um nicho muito grande de cada vez mais empresas me perguntando o que dá para fazer diferente, porque não está dando. Eu acho que é esse momento, não está dando com tudo que eu aprendi até aqui. Eu aprendi a crescer e ganhar dinheiro. E eu tô vendo que você hoje é uma coisa boba. No outro dia, todo dia de manhã eu acordo, aí eu vou na padaria, vou passear com o cachorro na rua e eu vou pensando em coisas, na semana, e uma coisa que eu li, um artigo que eu li, uma coisa que tá acontecendo. E eu pensei comigo, poxa, eu podia compartilhar esses pensamentos, né? Aí eu pensei, vou fazer o seguinte, vou pegar uma atividade minha que eu faço no dia a dia e vou gravar um videozinho. Cara, eu gosto de correr, eu vou gravar um vídeo falando sobre minhas reflexões da semana. Eu falei, vou fazer isso toda segunda-feira. Vou gravar um vídeo e aí vou começar a fazer reflexões. Aí eu gravei e as pessoas estavam me escrevendo, falando, cara, como é que você consegue correr e falar ao mesmo tempo? Falei, condicionamento físico. Pô, mas eu não consigo nem andar e falar. Eu não consigo subir uma escada e falar. Esse tipo de pessoa me procura em off e pergunta pra mim, como é que você tem tempo de correr? Como é que você tem tempo de passear com o cachorro? Como é que você consegue ficar antenado com tudo que está acontecendo e pesquisar e tá lançando e tá dando palestra e falando sobre isso? Porque isso me perguntam sempre. Porque eu tô seguindo o meu propósito. Na verdade, eu devolveria a pergunta, por que vocês não conseguem? E aí o que as pessoas me dizem cara, eu tô trabalhando para pagar conta. Vamos fazer um ping-pong. O que é liderança para você? Autenticidade. Não é você aprender a liderar pessoas, é você servir de exemplo para pessoas. Sucesso. É pessoal. Depende de cada um. Tem gente que tem sucesso com pouco. Tem gente que precisa de muito. Tem gente que é insaciável. Burnout me ensinou? Limite. Eu aprendi mais a dizer não do que sim. O que é para você dizer não? Dizer não? Olhar para situações em que eu não deveria nem entrar. Um cliente que vai me dar dor de cabeça. Uma parceria que não me respeita. Um funcionário que não tem nada a ver com o meu trabalho e vai me trazer problema. Empreender é? Assumir risco. E seguir seu sonho. Inovação é? Enxergar de maneira diferente coisas que precisam de solução. Propósito é? Saber quem você é e como você coloca isso no mundo em prol dos outros. E a inteligência artificial? Inteligência artificial, esse é um debate bem interessante. Eu acho que a gente está vivendo um momento de moda. Porque existem os projetos sérios de IA e como isso está evoluindo. Todo mundo que eu conheço que está estudando profundamente IA, e não estou falando da pessoa que é modinha, que está dando curso de prompt, não. Eu estou falando de pessoas que trabalham em empresas de tecnologia, lembra que eu vim do Vale do Silício. As pessoas estão dizendo, ainda não está maduro. Existe potencial? Existe ganho hoje? Existe, mas ainda não está maduro. Existe um pessoal que está querendo acreditar que a IA veio para resolver todos os problemas do mundo. Não é assim. No que eu uso a IA hoje no dia a dia, eu tenho uma taxa de aproximadamente 50% de falha no que a IA me traz de resposta. Eu tenho discussões com as minhas IAs. Eu uso Gemini, ChatGPT, Claude e Perplexity. Às vezes eu bato boca com ela. Você está errado, não é isso. E a gente tem discussões imensas, desde discussões analíticas de dado, até discussão de interpretação, até discussão filosófica. A IA virou até amiga, né? Ela virou uma amiga. O bom é que ela sabe interagir comigo. E aí, hoje, para mim, a IA é um amplificador
de coisas que ela acelera para mim de forma inimaginável. Hoje eu posso dizer assim, quantos artigos científicos estão falando sobre esse tema específico? Você ganha tempo, né? Ela me traz. Eu teria condições de fazer isso, mas talvez eu demoraria uma semana. Então hoje, para mim, ela reduz tempo e ela amplifica a minha capacidade cognitiva. Mas eu não delego para ela atividades de decisão e estratégia. A tomada de decisão é minha. É sua, com certeza. E um conselho que você daria para quem está querendo começar agora a empreender? Pegar o que eu falo para todo líder de startup que está começando. O problema que você está tentando resolver com o seu negócio, ele resolve um problema real do mundo? E as pessoas, principalmente, estão precisando dessa solução? Porque eu vejo muita gente abrindo negócio, pensando em ganhar dinheiro, mas sem perguntar para as pessoas se aquilo resolve a vida delas. Hoje, assim, você daria alguma dica para esse empreendedor que está falando assim, caramba, eu empreendo em quê? O que você acha que hoje está faltando no mercado? O que está faltando no mercado? Eu acho que assim, se você olhar ao nosso redor, quantas coisas você gostaria de ter diferente de serviço no seu dia a dia? Pega a tua dinâmica do dia a dia. Você acorda, leva a sua filha na escola, volta para trabalhar, pega o carro, leva no posto, vai no mercado. Se você pegar o teu dia a dia, quantas coisas você acha que poderiam ser mais agilizadas, melhores, que facilitariam tua vida? Hoje eu gostaria de saber de quem eu vou responder por mim. Hoje eu gostaria de uma pessoa que eu desse uma lista, ela fosse no mercado para mim, porque eu não tenho a menor paciência. Eu acho super improdutivo você pegar aqui, sair com o seu carro, pegar as suas compras, colocar para passar no caixa, colocar tudo empacotado, colocar no carro, voltar pro carro. Então, já existe uma solução para isso. Você tem um aplicativo, os mercados já têm esse aplicativo. Você seleciona o produto. Mas eles não fazem as compras que eu quero. Então, entendeu? Essa é a reclamação. O problema... Então, você está vendo? Você tem uma solução, mas que não é completa. Qual é o problema? O problema é a seleção de produtos específicos que eu tenho o meu gosto pessoal e a seleção daquele produto não é o que eu gostaria. Isso é um problema. Como é que você resolve esse problema? Aí você tem outras possibilidades de outras soluções. Qual a dica que eu daria para alguém? É muito difícil hoje você ter uma ideia 100% inovadora. Alguém já está fazendo. Ou está fazendo incompleto. Ou pensou de uma forma que não é exatamente aquilo, mas está fazendo. O que você pode melhorar? E aí a ideia não é eu quero lançar algo para ganhar aquele concorrente. A ideia é esse probleminha aqui específico, como eu posso atuar nele? Como é que eu posso chegar para outras pessoas que têm o mesmo problema que a Gisele, naquele local, naquela região? Por exemplo, na Barra da Tijuca, quantas outras pessoas têm esse mesmo problema que a Gisele tem? Opa, já tem aqui uma base de clientes. Dá para lançar uma solução aqui. Eu acho que o empreendedorismo ele tem que nascer da resposta de um problema. Eu tive uma virada de chave muito grande porque eu trabalhava com startup e empreendedorismo de empresa. E a ideia de todo mundo era ganhar dinheiro. Quando eu comecei a trabalhar com empreendedorismo social numa ONG, as ideias não eram para ganhar dinheiro. Eram para resolver problemas locais das pessoas. E me tocou muito uma menina que ela queria desenvolver um mecanismo auditivo para pessoas surdas de baixo custo. A ideia dela era até interessante, ela usar o fone de ouvido com um aplicativo no celular que captasse o som e amplificasse no celular para a pessoa surda poder usar o celular como aparelho auditivo. Olha. E aí eu virei para ela, é uma ideia muito interessante, mas da onde você teve essa ideia? Ela falou, minha irmã é surda e minha família não tem dinheiro para comprar um aparelho. Isso para mim é uma ideia com propósito. Isso para mim é uma ideia com propósito. E evoluiu? E aí foi uma outra crítica minha. Esses programas de empreendedorismo, eles ensinam as pessoas a ter ideia e tal, e ganham um prêmio. E a continuidade do negócio? Então hoje eu sou chamado para a jornada de empreendedorismo, não sei de quê. Eu falo, não quero participar, porque não tem continuidade o programa. Ela ganhou ali um cheque de R$2.000, que não é suficiente para ela criar essa ideia e desenvolver ela como negócio, e parou ali. E ela ficou com a ideia sem conseguir desenvolver aquilo. Eu perdi o contato com ela, não sei como ficou, mas eu fiquei analisando. Sabe qual é a principal barreira para ela lançar isso no mercado? A própria indústria de aparelhos auditivos. E eu fiquei pensando, cara, uma solução tão fácil, por que ninguém lançou ainda? Porque o mercado é dominado por aparelhos auditivos de alto custo.
Então ela vai ter uma barreira para entrar. Ela no máximo vai conseguir desenvolver um protótipo para meia dúzia de pessoas ou até para a irmã dela, mas ela não consegue lançar isso um produto no mercado porque as próprias empresas vão barrar a entrada disso. Teria que vir alguém investir nela e comprar essa briga de lançar esse produto. Então muitas ideias dessas que resolvem problemas locais têm uma barreira de entrada no mercado, porque se elas entrarem no mercado, elas vão causar uma disrupção em quem está cobrando muito caro. E eu adoro quando isso acontece. Qual a pergunta que todo empresário deveria se fazer como líder antes de abrir qualquer negócio? Pergunta que todo mundo deveria fazer e eu também me faria é o quanto a minha alma está nesse negócio. Hoje, quem te procura, Geraldo? Só para a gente fazer o desfecho aqui do nosso podcast. Hoje, quem te procura? Em geral, não é quem quer aumentar faturamento. Não é. Vou fazer uma lista para você. Pessoas que já passaram por um burnout e me perguntam, você já passou por isso, e agora? Eu falo, beleza, vamos trabalhar. Outro, pessoas que estão num cenário de conflito muito grande e estão prestes a ter um burnout. Que eu tenho inveja dessas pessoas. Porque eu não consegui identificar antes. Hoje já tem até um termo técnico para isso, é o burn-on. É o período pré-burnout. Como é que a pessoa identifica que ela está em burnout? Você sente na tua saúde? Eu acho que eu estou em burnout o tempo inteiro. Você sente na tua saúde. Brincadeira. Você chega em casa esgotada todo dia. Você chega em casa com dor todo dia. Você chega em casa se questionando se o que você está fazendo vale a pena. Tem um dado interessante que tem uma pesquisa da Right Management internacional. 75% das pessoas no trabalho passam 75% do seu tempo sem vontade de fazer nada e de abandonar e largar tudo. Olha. Esse mesmo teste foi feito no Brasil pela VidaLink. Se não me engano, o número é 65% dos brasileiros no trabalho sentem vontade de não fazer nada, na maior parte do tempo. Isso é burn-on. O burnout você adoeceu e precisou de atestado para se afastar, porque senão você vai morrer. O meu burnout, eu fui colocado dentro de uma máquina de ressonância. Caramba. Com um neurologista falando para minha ex-mulher na época, e ela estava grávida do meu segundo filho, e ele dizendo para ela, olha, eu não sei se ele está tendo um AVC ou se ele está tendo um derrame. Porque o meu olho, ele ficava assim, tremendo, e eu com uma pressão ocular muito grande. Eu não tinha distinção entre o que era vertical e o que era horizontal. Eu ficava em pé e eu caía. E a sensação que eu tinha deitado era que eu estava em pé. Que a sala é que tinha virado. Nossa. Meu olho não parava de mexer. Eu tive que tomar calmante pesado para regular o sistema nervoso e ficar 2 semanas dentro de casa de repouso total. Porque eu cheguei num nível de estresse muito grande e aí o médico falou para mim, a via de estresse sua, ela é neurológica e ela tá vindo pro olho. Você pode desenvolver um glaucoma ou você pode ter um AVC, a não ser que você mude a tua forma de trabalho e a tua vida diária. O burn-on você chega num momento que você fala, se eu continuar desse jeito, vai dar ruim. Ele é pré-burnout. Eu tenho inveja de quem consegue identificar isso antes, porque eu penso, eu poderia ter identificado isso antes e eu não tive coragem. Eu sabia que estava errado, mas eu não sabia que existia um outro caminho. Eu precisei passar por burnout. Então tem gente que já passou pelo burnout, gente que sabe que tem algo errado, mas não sabe identificar, e tem gente que quer começar diferente. Esse público eu acho fantástico. A pessoa olha para o exemplo dos pais, da família, e ela fala, eu não quero ser igual a eles. Eu quero fazer diferente. Esse é meu nicho de trabalho. Maravilhoso. Olha, você sabe que o Tijolo a Tijolo, o meu podcast, ele vai fazer 3 anos esse ano. Nós fizemos aí a pós-graduação em Psicologia Positiva e eu falava que eu sempre quis ser a apresentadora, lembra daquela época? Aí você falava, começa. Só que eu tinha que pensar só em realizar minha parte financeira primeiro, para depois a realização. Então, o meu podcast Tijolo a Tijolo é a minha realização pessoal. Então, e conversar com pessoas inteligentes assim, como você, que para mim é uma pessoa extremamente inteligente, porque entende de gente. Então, eu acho assim fantástico. Marcos André foi um papo maravilhoso e eu tenho certeza que o público que continua aqui conosco
teve uma aula de uma pessoa que pensa primeiro na parte humana, para depois aí a parte empreendedora, do que seja. Porque o sucesso cabe a cada um decidir o que é importante a si. Então, quero te agradecer. Muito obrigada. Deixa aí o seu jabá para quem quer ter um contato com uma pessoa incrível como você, pós-graduada. Não vou nem falar quantas pós ele tem, professor, estudioso. Então, dá o seu jabá, porque é super merecido. E eu tenho certeza que as pessoas vão te procurar, porque você é, para mim, uma pessoa que tem uma sumidade, assim, no diálogo, no propósito, no falar, incrível. E sabe o que é legal? Que me dá orgulho hoje, pessoal, disso? É que esses elogios que eu recebo, eles estão muito mais em cima de quem eu me tornei do que os títulos que eu tenho e o que eu acumulei. Não é o que eu acumulei, é quem eu me tornei. Eu espero que, assim, se vocês ouviram, se vocês viram, vocês vão ver depois, as pessoas que vão acessar depois. Se alguma coisa que a gente falou aqui incomodou, esse é o objetivo. Porque você pensar que pode ser diferente, ela nasce de um incômodo. Então, se você se incomodou, pensa que fez resultado. Porque a maioria das pessoas não vai fazer sentido nada do que a gente conversou aqui. As pessoas vão olhar e vão falar, isso é besteira, e vão continuar com a vidinha delas. Tem um videozinho, não me lembro o nome agora, que mostra uns ratinhos acordando, saindo para trabalhar, se alimentando. Depois, se eu achar o link, eu passo para a Gisele para ela colocar no link. Tem disponível no YouTube. As pessoas estão presas numa roda de hamster, vivendo, enriquecendo, acumulando riqueza e morrendo. É a corrida dos ratos. Exatamente. É a corrida dos ratos. Sem encontrar propósito. Então, se você gostou desse nosso bate-papo aqui, chamou atenção, incomodou, esse é o caminho. Bom, meu nome é Marcos André, meu Instagram é marcosandré.in, e o meu LinkedIn é Marcos André, tudo junto. Eu sou da velha guarda do LinkedIn, da época de tecnologia, então eu consegui registrar o meu nome, Marcos André. Beleza, pessoal. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada. E eu fico muito feliz de ver que você conseguiu. Porque você sempre falava, eu quero apresentar algo, eu quero apresentar. E a gente ficava em cima Essa é a minha realização pessoal. Sabe aquela coisa? Sei. Caramba, o que você... Eu trabalho pra caramba, sou corretora, tenho uma corretora de imóveis, tenho uma corretora de seguros, eu faço planejamento financeiro para as pessoas. Mas não é só isso. Eu acho que você pode ser o que você quiser. Sim. Por quê? Por que eu tenho que estar engessada em ser uma coisa única? Por que eu não posso pegar o meu propósito e transformar ele numa realização e conhecer mais pessoas e aprender mais pessoas? E o quanto do tijolo a tijolo é a sua trajetória? É muita, muita. Isso é propósito. É Quando isso. você descobre o seu propósito, você fala, tá bom, como é que eu ajudo outras pessoas agora, sendo quem eu sou? É isso. Eu quero agradecer você que ficou até aí. E olha, eu tenho certeza que cada podcast tem algum insight que pode servir para você ou para alguém da sua família ou por algum amigo. Então, fique ligado no nosso podcast Tijolo a Tijolo.